No mundo existem pessoas que são sempre o centro das atenções. Na escola, por exemplo, tem Suzune, a presidente do conselho estudantil, e Kazuki, o vice-presidente. Mas também existem pessoas que são o contrário, que é o caso de Ken. Ele é um estudante comum que ninguém presta atenção, mas que tem esperança de uma vida extraordinária e fantástica. É hora de ir embora da escola e não para de chover. Alguém pegou o guarda-chuva dele e ele não quer pegar o de outra pessoa. Suzune chega dizendo que logo todos os alunos serão obrigados a sair da escola, mas mandar ele embora sem guarda-chuva seria ruim para o conselho. Kazuki também aparece dizendo que tem um guarda-chuva reserva que vai emprestar para Ken. Apesar de serem da mesma turma, os dois garotos nunca conversaram antes. Parece até coisa do destino. De repente, Ken vai embora com os dois mais populares da escola. Ele até pensa que os outros terão inveja. Durante a caminhada, Ken começa a dizer que achava que os dois eram inacessíveis para os outros, e eles dizem que não. Quando ele pergunta se os dois estão mesmo juntos, já que é o que todos dizem, eles também dizem que não. Suzune até elogia Ken por ter coragem de perguntar em vez de falar pelas costas como os outros. Ela pergunta se ele sabe o que quer fazer depois da escola e revela que ela mesma não sabe. É complicado porque ela já está no último ano e não encontrou o que quer fazer. Às vezes ela até acha que este não é o seu lugar, e Ken pensa que entende o sentimento. Energia passa pelos fios e enquanto os outros dois ouvem o som de sinos cada vez mais altos, Ken não ouve nada. De repente, um círculo mágico aparece no chão e Suzune fica até empolgada com a situação enquanto eles todos desaparecem. Quando todos acordam sem saber onde estão, Suzune está ainda mais empolgada do que antes. O Rei Lloyd começa a explicar que ele é o Rei de Linger e eles invocaram os alunos para Linger para serem grandes heróis. Há 2 anos eles foram atacados por demônios deste mundo, e apesar de terem expulsado os invasores, o exército do Lorde Demônio tem expandido cada vez mais seu poder. O último recurso foi invocar pessoas talentosas de outro mundo. Suzune está muito empolgada com tudo, mas Kazuki não está feliz. Ele quer ser enviado de volta. O rei diz que não dá, a invocação só funciona para trazerem para o mundo daqui. Kazuki diz que eles todos têm família, não podem aceitar isso, e os ânimos se exaltam. O rei se ajoelha perante eles pedindo para ajudarem, e ele promete que vai encontrar uma maneira de mandá-los de volta em breve. Suzune resolve perguntar como ele sabe que são grandes heróis, e o Elshi explica que o círculo mágico é projetado para selecionar os mais talentosos. Ouvir sinos indica que são grandes heróis. É aí que Ken pensa que está lá por engano. Existe uma bola de cristal para medir as habilidades mágicas das pessoas, e os 3 vão ser testados. Mesmo não sendo um grande herói, Ken também pode usar magia, e ele está feliz por estar sendo tratado bem apesar disso tudo. Kazuki até diz que ele é incrível por estar tão positivo nessa situação. Suzune, empolgada como sempre, é a primeira a fazer o teste, e ela tem afinidade com trovão e também bastante mana. Kazuki tem afinidade com magia de luz, que expulsa o mal, e é poderosíssima contra os demônios. Chega a vez de Ken e os alunos acham a cor muito bonita, mas o Elshi faz uma cara bem estranha e diz que tem que avisar alguém. Ela agarra Ken e sai correndo da sala de testes. O rei pergunta o que pode ter acontecido e começa a rir. Não é possível que Ken tenha afinidade com a escuridão. Ela diz que a bola ficou verde e o rei faz logo uma cara de espanto. A afinidade de Ken é extremamente rara e o rei diz que devem mandar ele para longe do castelo o mais rápido possível, para algum lugar seguro. Ken não está entendendo nada, mas parece que mais alguém tem a mesma afinidade por ali. Para o espanto de todos na sala, chega uma mulher chamada Rose, perguntando como foi o teste das pessoas invocadas. Ela é bem intimidadora, e o rei começa a dizer que Ken é apenas uma pessoa comum, que foi trazida por engano. Ela se apresenta para o garoto como a capitã da equipe de resgate do reino, e o Elshi diz que vai levar ela até os outros. O rei diz que vai arrumar um lugar para Ken descansar, mas ele pergunta o que é a magia de cor verde que ainda não foi revelada. O clima pesa imediatamente e Rose diz que vai pegar o garoto emprestado. O Elshi usa uma magia para tentar evitar que isso aconteça, mas Rose imediatamente sai correndo atrás do garoto. Ela consegue capturar Ken e diz para o rei que vai transformá-lo em um respeitável usuário de magia de cura, e leva ele embora sem ouvir ninguém. Os outros dois são informados que Ken foi levado para a equipe de resgate que fica próxima da cidade, e que ele tem magia de cura que é incrivelmente rara, e agora Rose pretende treinar ele como seu subordinado. Os dois pensam que isso não parece muito um problema, mas o Elshi diz que os métodos de treinamento de Rose são um pouco distintos. Em outro lugar, Rose diz que aquela vai ser a casa de Ken, e chama seus subordinados. Assim que eles chegam, dão medo. Eles respondem Rose todos ao mesmo tempo, como se estivessem respondendo a algum comandante de exército. Eles são subordinados dela, mas não podem usar magia de cura. Os únicos outros dois que podem, trabalham em outro lugar. Isso significa que ela vai fazer Ken usar magia de cura por bem ou por mal, e ela não quer nem saber das vontades dele. Quando ela sai da sala, os subordinados dizem que ele está lascado já que vai ser treinado diretamente por ela. Não tem o que fazer, o jeito é aceitar e dormir. Ken, o Sato, acorda e confirma que está em outro mundo, não foi um sonho.
Ele tem visita. Kazuki e Suzune vieram ver como ele está. Ele diz que está bem, mas logo se lembra de quem é sua treinadora e já não sabe mais dizer por quanto tempo estará bem. Apesar de tudo, ele quer fazer o seu melhor. Além dele, os outros dois também começarão um treinamento hoje, e Kazuki se inspira nele e diz que também vai fazer seu melhor neste mundo. O Sato fica pensando em como é difícil para o garoto, mas a garota, por outro lado, está sempre bem empolgada. Ele pensa que quer ficar forte para ajudar os grandes heróis um dia, e quando Rose aparece, ele já fica bem tenso. Ela fala que se não estiver em treinamento, ele é livre para ver quem quiser e entrega um diário para ele anotar seu regime diário de treinamentos e como ele se sente a respeito. Depois do café da manhã vai começar. Para o primeiro dia ele achou bem tranquilo. Ele sente algo no peito e Rose diz que é mana. Por enquanto sentir basta, mas depois ele vai ter que extrair mana do corpo. Ela entrega um livro para ele e mostra que o reino de Linger é vizinho do país dos demônios. Por isso o reino dali é sempre o primeiro alvo deles. O livro contém informações básicas sobre os reinos, diferentes raças e demônios deste mundo. É para ele ler. Ele até pensa que se o treinamento for assim, ele consegue. No segundo dia ele teve que correr bastante e no terceiro também, tanto que nem conseguia se mover por dor nos músculos. Rose não dá sossego. Ela até força a cura dos músculos só para ele continuar correndo por mais tempo. No quarto dia ele começou a treinar com os outros do grupo, mas estava sempre mais devagar que os outros. No quinto e no sexto dia ele também correu, mas no sexto algo aconteceu. Assim que ele escorregou, uma luz verde começou a aparecer em sua mão e sumiu depois de um tempo. No sétimo dia, além de correr, ele foi chutado. Até pensou se ela leu no diário que ele escreveu que ela era uma bruxa, mas não dá, ela não lê japonês. No oitavo dia, mais corrida, e no nono dia, além da corrida, mais chutes no traseiro. Mas desta vez parece que sem querer ele estava usando magia de cura. É isso mesmo. No 10º dia ele pensa que por mais que corra, não se cansa, já que pode usar magia de cura sempre que quiser. Mas é estranho ficar apenas correndo todos os dias. Como ele vai ajudar os grandes heróis assim? Rose nunca pega leve com ele, e no 11º dia ele está fazendo flexões. Já está em 800 quando ela pergunta se ele sabe por que treina tanto o corpo. Ela diz que é para fugir o mais rápido que puder do campo de batalha e também para poder salvar seus aliados feridos. Quanto mais rápido ele corre, mais rápido pode salvá-los. No 12º dia ele correu até tarde e fez flexões até o anoitecer, e já estava sentindo seu corpo mais leve. Rose deve ter percebido, já que no 13º dia adicionou pesos no treinamento dele. No 14º, alguém comeu a marmita dele e ele ficou tão bravo que saiu correndo atrás do cara sem nem sentir os pesos. 21º dia. Kazuki e Suzune vão visitar o Sato e ficam assustados com a cena que vem. Rose, como sempre, não está pegando nada leve no treinamento do garoto e está adicionando cada vez mais pesos e dificuldades. O Sato está até musculoso. Siglis agarra Rose e diz que ela está acabando com o futuro de um jovem brilhante. Ela retruca dizendo que o Sato vai se tornar seu braço direito e ela tem seus próprios métodos. O garoto tem que aguentar tudo isso para chegar lá. Ele é um grande achado, não gosta de perder e nunca se rende. Ela diz que ele pode ir almoçar e conversar com os outros. Siglis diz que eles podem ir. Ele tem que conversar com Rose. Siglis é o comandante do reino, o cavaleiro mais forte por lá. É ele quem está ensinando os outros. Também está ali a jovem Célia. Ela é filha do rei, a princesa. O Sato até pede desculpa por não saber e ser informal, mas ela diz que ele pode falar normal com ela. Ela trouxe uma bela refeição para todos. Kazuki pergunta se o Sato treina assim todos os dias, e ele responde que o de hoje estava bem mais leve. O treinamento dos outros é bem rígido, mas os tutores sempre visam seu bem-estar. O treinamento de Usato deixou ele bem musculoso. Parece que a Suzune gosta de músculos. Kazuki se preocupa com o treinamento de Usato, mas ele diz que não quer mais fugir. O treinamento está começando até a ser divertido, não é uma vida ruim. Ele diz que como os dois vão lutar como heróis um dia, ele quer poder ajudá-los nesta hora. Enquanto eles estão conversando, aparece o ladrão de almoço, trazendo o almoço de Usato. O garoto ainda não se esqueceu. Ele parte para cima e os dois começam uma baita briga pelo que aconteceu daquela vez. A princesa pensa que vai ser perigoso, mas os outros dois dizem que aquilo parece ser parte do dia a dia de Usato. Kazuki até fica animado e diz que vai voltar para o castelo para treinar. Suzune diz para ele esperar e pensa que há uma razão pela qual os três foram invocados ali juntos. Mais tarde, o Sato pensa que apesar de assustadora, Suzune tinha razão. O corpo dele mudou bastante, tem muitos músculos, mas ele não sabe se tem a força mental necessária. No próximo dia, Rose diz que vai mostrar para o Sato o mundo lá fora. Eles saem por aí e começam a andar até ele perguntar para onde vão e ela dizer para apenas segui-la. Chegaram. É a floresta conhecida como Escuridão de Linger, famosa por ter muitos monstros. O Sato só deve voltar dela depois de derrotar um Grand Grizzly, que é um Blue Grizzly transformado depois de viver 100 anos e parece bem perigoso. O garoto se preocupa muito por não saber lutar, mas ela diz que vai ser tarefa fácil, até dá uma mãozinha arremessando ele para bem longe.
O Sato começa a cair de uma baita altura e dá um jeito de concentrar sua magia para não perder a vida na queda. Funciona. Agora ele está no meio da floresta e não pode voltar até fazer o que Rose pediu. Só de pensar no Grand Grizzly, ele já assusta. E para a surpresa dele, tem um logo ali. O urso, além de ser muito grande e parecer muito forte, também é muito rápido. O Sato pensa que, apesar de tudo, o urso não pode ser pior que Rose e resolve enfrentar. O que ele não esperava era que Blue Grizzlies aparecessem junto. Ele continua correndo e ouve o som de água. Logo à frente tem uma cachoeira e na primeira oportunidade ele se joga. Com ele na água, os monstros desistem e vão embora. Rações de emergência, um cantil e uma faca. Só tem essas coisas na mochila dele. Nada para acender fogo. A essa altura ele está pensando se é mesmo possível derrotar um Grand Grizzly, mas deixa isso para o próximo dia. O segundo dia começa e o Sato pensa que seria melhor se primeiro ele soubesse mais sobre seu alvo, como onde mora, por exemplo. Ele se assusta com um barulho, mas é só um tipo de coelho machucado. Ele cura o animal e continua seu caminho, apenas para perceber que o coelho está seguindo ele agora. Ele pensa que o coelho não pode entendê-lo, mas pergunta se por acaso ele saberia onde o Grand Grizzly fica. Como se fosse mágica, o coelho guia o garoto até o Grand Grizzly. No terceiro dia, o Sato decide apenas continuar observando o comportamento de seu alvo, e até está achando a situação fofa. Ele estava preocupado em tomar água não fervida antes, e parece dar problema mesmo no próximo dia. Mais um dia se passa, e parece que o coelho guia ele até uma água muito limpa e boa para beber. De repente o coelho está com medo e o Sato sobe na árvore junto com ele. É estranho porque o bichinho não tinha medo nem do Grand Grizzly, mas agora está todo arrepiado. Um tempinho depois, uma espécie de cobra gigante que não tinha no livro que o Sato leu passa por ali. Ela parece muito perigosa. 4 dias depois disso, o Sato ainda estava apenas observando seu alvo. Nada muda e observá-los até aquece seu coração. O problema é que ele tem que derrotar o urso. No dia seguinte ele parece determinado a tentar, mas o coelho por algum motivo não quer que ele vá, e ele espera a chuva passar. Tudo limpo, é hora de ir, derrotar o urso e sair da floresta. O Sato chega no local apenas para descobrir que algo passou por ali antes e acabou com todos os ursos. Ele pensa que foi a cobra, mas ela não caçou para comer. Parece ter sido só por diversão. Algo chama a atenção. É o ursinho menor, ele ainda está vivo, e aparece para ver os outros no chão. O Sato pensa em como não pode aceitar aquilo e resolve vingar o ursinho. Enquanto isso, os amigos de Usato ficam sabendo que ele está treinando na floresta já tem 10 dias. Kazuki fica muito preocupado com a situação, mas Suzune tem muita confiança de que se é algo que Rose pediu para fazer, Usato vai conseguir fazer. Falando nele, ele se alimenta e se aquece, preparado com uma lança improvisada para encontrar aquela cobra gigante. Ele pede para o coelho mostrar o caminho e depois fugir. O coelho realmente consegue farejar o rastro da cobra, mas quando eles chegam lá, veem que o pequeno urso está tentando enfrentar o monstro gigante. Apesar de Usato se assustar, nada é mais assustador que Rose. Ele avança e desvia por pouco, conseguindo em seguida perfurar o olho do monstro. Um ataque com a cauda manda ele para longe, mas não faz muito efeito. O monstro agora tem um ponto cego que o Sato pode aproveitar. O monstro engana ele, atraindo-o para perto, conseguindo assim morder seu braço. Mas esta era a mão que o Sato estava usando para segurar sua faca, e ele fere o monstro também. O monstro tem veneno e o Sato sente na hora, mas ele aprendeu a curar veneno durante seu treinamento. O urso segura o ataque que o monstro faria com a cauda, e o Sato aproveita da situação para pular e subir em cima de sua cabeça. Um soco muito forte faz o monstro quase desmaiar, e o Sato se aproveita disso para usar sua lança novamente com várias estocadas. Os esforços dão certo e o monstro gigante está caído. O Sato comenta que usou quase toda sua mana e não conseguirá curar o urso, não consegue se mexer. De repente, o monstro gigante levanta. Tudo parece perdido. O Sato só consegue pensar que é o fim e a culpa é toda da Rose. Falando na Rose, é ela quem aparece para salvar o dia. Ela derrota o monstro gigante e conta para o Sato que o coelho chama Kukuru. Ele é o animal de estimação dela que estava vigiando o Sato. Ela iria intervir o mínimo possível em tudo, mas quando Kukuru avisou sobre a cobra, ela teve que vir. Aquilo é um monstro criado pelo exército do Rei Demônio. Siglis não conseguiu dar fim nela durante a última invasão. Para comparação, o Grand Grizzly era tão forte que nem mesmo uma unidade de tropas de elite seria capaz de derrubá-lo, e a Rose mandou o coitado do Usato para enfrentá-lo. O objetivo não era que o garoto derrotasse o urso, apenas que ganhasse experiência em combate lutando contra algo bem mais forte que ele. O urso menor parece ter ficado muito apegado ao Sato, e Rose ordena que ele carregue o Sato então. Vai ser levado junto.
No final, quem vai carregar tudo é a Rose, e ela ouviu o Sato chamando ela de selvagem, ogra, ele não vai dormir esta noite. Por fim, ela diz que o Sato tem a qualificação para ficar ao lado dela no campo de batalha. Pode não dominar o básico, mas tem o que é preciso: corpo e mente fortes. Ele pode se orgulhar, os outros usuários de cura não conseguiram essa qualificação. Ela ainda diz que o exército demoníaco vai atacar em breve, e em outro lugar, aparece uma comandante do exército confirmando que os preparativos estão indo bem e o avanço contra Linger começará em breve. O nome da comandante do exército é Amira, e assim que ela sai da sala, aparece Hiriluk, a quem ela chama de Doutor dos Monstros. Ele diz que acabou de criar o mais novo protótipo de monstro feito por demônios, e quando ele vai mostrar, é uma cobra igual àquela que foi derrotada. Amira comenta que é igual à última, e ele diz que a última desapareceu em Linger depois de ser ferida por Siglis. Mas tudo bem, porque essa de agora é muito mais forte que aquela. A comandante comenta que existem inimigos piores que Siglis em Linger. São conhecidos como sequestradores, que ficam no campo de batalha, mas não lutam. Apenas carregam os feridos e fogem, minimizando muito as baixas. A chefe deles cura as pessoas na hora e é uma lutadora de alto nível, que tem profunda inimizade com o mestre de Amira. A comandante tem muita raiva de Rose, mas desta vez não poderá sair para a batalha, já que está no comando. Ela vai confiar a liderança da linha de frente ao Cavaleiro Negro. Em outro lugar, o Sato está tão feliz de poder dormir em uma cama. Ele leva algumas frutas para o urso e Kukuru também está lá. O Sato está irritado pelo que o coelho fez, mas não tem escolha. Ele acaba dando uma fruta para ele também. O urso agora tem nome, é Blurin. Rose aparece dizendo que conseguiu permissão para manter o urso como propriedade da equipe de resgate, o que significa que ele pode ficar ali, mas vai ter que trabalhar. O primeiro trabalho é servir como se fosse uma pessoa que precisa ser resgatada. É uma simulação para o Sato. Ele vai correr como se estivesse carregando uma pessoa ferida. Não é só carregar alguém. Aquela é uma simulação completa do campo de batalha. Então também há armadilhas e emboscadas. Tudo agora está acontecendo para simular a mesma situação caótica que o Sato pode encontrar em um campo de batalha de verdade. O Sato fica cansado muito antes do que planejava. Ele queria aguentar pelo menos metade do dia. Rose aparece dizendo que ele precisa de um estado mental e uma capacidade de reagir que não vacile com o medo, para aumentar sua resistência no campo de batalha. Depois disso, ele vai ter que passar a tarde correndo perto do castelo e da cidade ao redor, enquanto carrega Blurin. Ele vai correr e é como suspeitava. Carregar um Blue Grizzly por aí causa uma certa agitação. Em uma barraca, o Sato descobre que as frutas de antes são Peflis, especialidade deste reino. Ele aproveita para perguntar por que o pessoal está calmo com ele carregando um monstro nas costas, e a resposta é que pelas roupas, eles sabem que ele é da equipe de resgate. Há muitos homens assustadores de lá que correm pela cidade, então o pessoal já não se assusta fácil. A senhora resolve dar uma fruta como símbolo de amizade, e quando o Sato volta a correr, aparece a Mako, perguntando se ele é da equipe de resgate. O garoto pensa em ir visitar seus dois amigos que também foram invocados para o mundo, e quando ele corre, uma pessoa começa a correr atrás dele, sem que ele perceba, até que a pessoa cai no chão. Depois de ser curado, a pessoa se apresenta como Orga, é um membro da equipe de resgate e o outro usuário de magia de cura. Orga estava querendo conhecer a nova pessoa, mas não imaginava que fosse alguém que tinha sido invocado com os grandes heróis. Ele acha o Sato incrível por conseguir acompanhar o treinamento de Rose. Ele tem uma clínica na cidade junto com sua irmã mais nova, a outra usuária de cura dali. Eles usam magia para curar os cidadãos, mas ele não é muito bom em curar a si mesmo. Apesar de estarem na cidade, ainda trabalham sob o comando da Capitã Rose e cuidam dos feridos em tempo de necessidade. O Sato pergunta como é no campo de batalha, e Orga diz que Tong e os outros trazem os feridos para a retaguarda e ele e sua irmã curam todos lá, são membros de apoio. O Sato conta que Rose quer que ele fique com ela na vanguarda, mas ele não sabe se é capaz. Orga diz que os cavaleiros e grandes heróis que lutam na vanguarda estão sempre em perigo, então se houver alguém lá para curar, eles podem ser salvos também. É um trabalho bem perigoso, mas Rose só escolheria alguém em quem ela confia totalmente. O Sato fica pensativo e Orga diz que tem que voltar para a clínica. Ele tem um último pedido para o garoto, que ele não odeie demais a Rose. Ela só não sabe lidar muito bem com pessoas, mas no fundo é gentil. O Sato responde que não a odeia, apesar de ter várias reclamações. Assim que o Sato volta ao treino, chega a irmã de Orga, dando um sermão nele. Ele diz que conheceu um garoto interessante e que logo Ururu vai conhecer ele também. O Sato se surpreende por poder entrar no castelo com um monstro. Parece que Rose tem muitas pessoas que confiam nela no reino. Enquanto ele corre, os soldados treinam, e logo ele encontra Suzune. Ele conta um pouco da história sobre como encontrou Blurin e Suzune está hipnotizada, quer passar a mão nele.
Parece que Blurin não liga muito para ela, mas mesmo assim ela nem liga, está encantada em ver aquele urso. Eles conversam um pouco e o Sato vê algumas feridas na mão dela. As feridas são do treinamento com espada e o Sato resolve curá-las. Suzune pergunta se ele veio vê-la e ele responde que veio ver Kazuki também. Ela parece ligeiramente decepcionada e responde que o outro garoto não está lá hoje. Foi ganhar experiência lutando contra monstros. Siglis está com ele e conta que é verdade que o exército demoníaco deve atacar logo. A moral dos soldados aumentou por terem grandes heróis agora e eles estão confiantes na vitória. Kazuki diz que vai fazer seu melhor e logo à frente aparecem vários monstros. O Sato pensa que no outro mundo só podia admirar as pessoas, mas agora ele quer fazer seu melhor para ajudar a todos. À noite ele encontra Rose e diz que antes ele tinha ficado muito assustado quando ela comentou sobre o exército do Rei Demônio, mas hoje encontrou um sentimento forte que supera o medo. Ele não sabe lutar e não vai derrotar inimigos, mas vai salvar todos que puder salvar, porque ele é parte da equipe de resgate. Rose diz que eles vão lá para salvar todos que puderem. O Sato deve continuar contando seus ideais a todos. Ela parece muito orgulhosa e o Sato sente pela primeira vez que faz parte da equipe de resgate. O resto do pessoal deve estar orgulhoso também, já que estavam espiando. Mais um dia começa e uma mensagem do rei chega. O Sato deve participar do treinamento de Suzune fora do castelo. Também tinham pedido para o Sato acompanhar o treinamento de Kazuki antes, mas ele tinha acabado de voltar da floresta, então Rose recusou. Como o rei pediu de novo, desta vez ela não pôde recusar, e o garoto será o curador de Suzune em caso de emergência. Também vão na jornada o cavaleiro Aruko e a maga Korin. O Sato já tinha visto o cavaleiro, ele é o guarda do portão. Antes deles saírem, Rose diz para Suzune não superestimar a cura. Não há o que fazer caso ela morra. Para o Sato, ela acha que não tem necessidade de dizer nada, e vai embora sem dar conselho nenhum. É hora de partirem. Lá no castelo, a princesa se preocupa com Kazuki estar treinando tão logo, já que ele acabou de voltar de um treinamento cansativo fora do castelo. Ele diz que está tudo bem, não está se esforçando tanto, e Célia vai embora cheia de vergonha. Suzune conta para o Sato no caminho que estão indo para a escuridão de Linger, e ele já pensa que é onde estava antes. Suzune está doida para fazer carinho no Blurin, enquanto ele está dormindo, mas o Sato não quer deixar, ele não entende essa obsessão. O Sato diz que já que acordou, Blurin deveria ir andando sozinho, mas o urso ainda parece caminhar meio sonolento. Suzune se oferece para carregá-lo, sem pensar muito no peso do urso. Já foi uma magia de cura sem nem lutar. O cavaleiro e a maga percebem algo. Não são monstros, são ladrões. Eles já chegam dizendo para passarem tudo o que têm. Suzune, em vez de estar assustada, está empolgada por ver ladrões de verdade. Os ladrões veem o urso e quase desistem, mas percebem que é um filhote. Antes que eles percebam, Suzune lança uma magia de raio que torra um dos bandidos. O Sato encoraja ela a partir para cima com tudo. Se acontecer qualquer coisa, ele vai curar. Os ladrões resolvem atacar todos de uma vez, mas a enguia elétrica humana, como chamou o Sato, acerta vários de uma vez só. Outro sinal é detectado e logo se revelam um bando de animais parecidos com javalis. Eles vêm correndo para cima do grupo de pessoas com tudo, e um deles acaba acertando o Sato, que estava tentando proteger Suzune. Os dois são arremessados para bem longe e o Sato continua protegendo com magia de cura. Eles caem na água e ele percebe que é o mesmo lugar de antes, o da cachoeira. Já fora da água, Suzune pensou que o Sato estivesse desmaiado, mas ele só estava descansando depois de tirar ela da água. Ele faz a cura necessária e conta para a garota que foi ali mesmo que ele treinou antes. Ela fica com medo por ser uma floresta perigosa e quer ir embora, mas logo vai escurecer e o tempo não está bom. É melhor encontrarem abrigo e irem embora pela manhã. Ele conta que da última vez que esteve ali, dormiu nas árvores e pergunta se ela consegue. Ela conta que sempre quis, mas nunca teve permissão, e ele reflete um pouco e aponta para uma pequena abertura como uma caverna. Será mais seguro ali. Depois, arrumar o jantar não é tão difícil. Ela consegue uns peixes dando um choque na água. Também acende uma fogueira usando magia, e é uma maravilha aos olhos de Usato. Suzune está meio envergonhada olhando para o garoto, mas logo a atenção dela se volta para os animais conhecidos como Venom Monkeys. O Sato já leu sobre eles são venenosos. Ele diz para não tocar, mas Suzune já está lá, achando o bichinho muito fofo, até tomar uma mordida. Lá se vai mais uma magia de cura. O familiar da maga Korin envia o aviso do que aconteceu com o grupo e Kazuki pergunta se vai haver um grupo de busca. O rei enviaria um pela manhã, mas o garoto diz que vai partir agora mesmo. Rose aparece dizendo para ele se acalmar. Se Suzune e o Sato estão juntos, vai dar tudo certo. Enquanto o garoto sobreviver, ela também sobrevive. Falando nos dois, o Sato agradece tanto por ela estar ali, fica tudo muito mais fácil.
Quando ela mostra sinal de cansaço, ele diz que é melhor revezarem para dormir, e ela não aceita ir primeiro. Suzune pergunta se ele já dormiu, e ele diz que não. Ela pergunta como ele se sentiu ao ser invocado para este mundo, se ele quer voltar para casa, e ele responde que é difícil, ele quer, mas não quer. Ela responde que não quer voltar, não tem nenhum apego ao outro mundo, quer abandonar seu eu vazio e continuar ali. É a chance que sempre sonhou de se libertar de suas correntes. O Sato parece entender, já que ele sempre quis mudar seu próprio eu que não fazia nada acontecer. Agora ele é parte da equipe de resgate, tem sua própria determinação em proteger os outros. Ela também quer proteger as pessoas. Ela diz que o garoto se tornou mais forte, e ele diz que ela se tornou mais humana, era inacessível antes. Ela acha meio frio, mas diz que prefere essa relação mais próxima do que ser admirada. Os dois ficam com vergonha e o Sato já deita na hora para dormir. No outro dia, eles estão no caminho para sair da floresta. Um barulho chama a atenção e eles se preparam. Mas não precisa de espanto, é Blurin. Aruko também está ali e conta que Blurin saiu correndo de repente e ele fez de tudo para acompanhar o urso. Blurin sente outro cheiro e o Sato conta que é ali que o urso vivia com seus pais, até aparecer a cobra gigante. Apesar de tudo, Suzune acha que o urso está feliz ao lado de Usato, e agora é hora de irem embora da floresta. O rei pede desculpas pelo que aconteceu, e Usato diz que tudo bem, já está acostumado com coisas assim. Pensando no que acabou de dizer, ele conserta mentindo que era acostumado a explorar florestas em seu mundo. O rei pergunta como está indo o treinamento na equipe de resgate, e depois de olhar para Rose, o garoto responde que está indo tudo muito bem. Dá para perceber que ele tem um certo medo ou respeito pela Rose. O rei diz que o treinamento será remarcado depois e os garotos são dispensados. Apenas Siglis e Rose precisam ficar. Os dois saem e o Sato está meio preocupado, pensando o que será que vão discutir. Correndo pelos corredores, aparecem Kazuki e Célia. Ele estava muito preocupado com o que poderia ter acontecido com os dois. O Sato quase entrega que Suzune foi mordida por um monstro venenoso, e numa conversa lá fora, Kazuki conta que Rose acreditava que os dois perdidos ficariam bem. Kazuki pensa que Rose tem muita fé em Usato, e o Sato pensa que o coitado é muito ingênuo. Um tempo depois eles se separam e Célia comenta que Kazuki parece muito feliz quando está com os outros dois. Ele responde que é porque são do mesmo mundo, e ela pede para ter um espaço na amizade deles também. Pede para Kazuki chamar ela apenas de Célia, sem usar nenhum termo formal. De volta aos adultos, o rei diz que interrogaram os bandidos que atacaram o grupo de Usato. Parece que havia menos monstros que o normal nas pastagens, o que deve indicar que tem algo aterrorizante vindo na direção do reino, e eles suspeitam que seja o exército do Lorde Demônio. Siglis deve avisar todas as unidades e Sérgio deve avisar todos os ministros. Também há um pedido para Rose, confirmar o paradeiro do exército inimigo. Quando ela está saindo, o rei pergunta mais uma coisa, se ela não consideraria liderar as tropas novamente, e ela responde que não. Parece que ela nunca vai esquecer de algo que aconteceu. Ela culpa a si mesma pela perda de seus homens na última batalha. Uma cicatriz no olho direito não deixa ela esquecer. Ela criou a equipe de resgate porque queria salvar os outros em vez de lutar. E também porque quer mais uma coisa, um subordinado que não morra. O rei acha que isso é humanamente impossível, mas Rose tem fé que com treinamento suficiente, o Sato pode se tornar esse subordinado que ela quer. O Sato recebe um papel com instruções para que ele entregue uma carta na manhã seguinte. Não haverá treinamento. Parece que na equipe ninguém sabe para onde Rose foi. Em outro lugar, os subordinados do Lorde Demônio estão construindo uma ponte. O Cavaleiro Negro acha a comandante muito entusiasmada, e ela lembra a ele que agora ele é seu subordinado. Deve seguir suas ordens. Ele pede para ser chamado quando a ponte estiver construída. Ela acredita que em algumas horas estará pronta, e a invasão ao reino de Linger pode começar. O exército percebe alguém observando de longe, e quando menos esperam, um tronco é jogado bem onde eles estão construindo. A comandante percebe que é Rose, e agora eles estão atrasados com a ponte. De volta à cidade, o Sato está seguindo o mapa para entregar a carta. Ele chama um pouco de atenção por ser da equipe de resgate, mas porque desta vez é alguém da equipe andando tranquilamente em vez de correr. Ele chega no local desenhado no mapa para encontrar Ururu, a irmã de Orga. É a clínica que os dois administram juntos. O Sato pergunta sobre Orga e Ururu diz que ele está com um paciente. Os dois espiam um pouquinho e o Sato acha a mana dele muito fluida e de cor intensa, bem diferente da sua. Orga termina de curar a criança e ela aponta para os dois que estão espiando.
Ururu diz que tem saudade da equipe de resgate, enquanto Orga abre a carta que Rose enviou. Os dois conversam um pouco enquanto Orga está lendo, mas a cara dele não é muito boa conforme ele lê a carta. Ururu diz que na época que a equipe de resgate foi formada, eles não conseguiram acompanhar o treinamento da Rose e até ficaram com medo dela. Ela era meio fanática na época, mas ultimamente parece tão feliz. Alguém aparece pedindo socorro porque uma pessoa caiu do telhado. Orga pede para o Sato acompanhá-los, e quando chegam lá são 3 pessoas. Uma delas deve ser curada por o Sato. O garoto está bem nervoso, já que é um ferimento pior do que os que ele viu até agora, e Orga demonstra confiança nele, fazendo com que ele se acalme. Tudo dá certo. O homem que foi curado até se surpreendeu depois porque não doía mais. Orga até diz que o Sato poderia vir ajudar na clínica sempre que tivesse tempo. Depois que o garoto sai, Orga conta para Ururu que a carta era um aviso para que se preparem para a guerra. Nem ela nem o Sato têm experiência no campo de batalha, mas Orga diz que o segredo é que os dois confiem em suas próprias capacidades. A guerra é algo muito preocupante. O Sato ganha algumas frutas antes de ir embora, e ele é abordado por Amako. Ela não se apresenta, só chega e diz que ele é o único que pode ver, o que deve significar que só ele pode mudar isso. Aquilo é um grande favor e ele deve retribuir. O que ele vê quando ela encosta nele são imagens dos seus amigos sendo derrotados pelo Cavaleiro Negro. O Sato pergunta para um guarda por uma raposa criança do povo fera, mas ela não passou por lá. Ele se frustra por não encontrar a garotinha, e logo Rose aparece e o guarda se assusta. O Sato pensa que entende ele e pergunta por onde Rose andou. Ela conta sobre a ponte que estava sendo construída e que ficarão bem por um tempo porque ela deu um jeito. O Sato pergunta para ela sobre a garota raposa e ela responde que 2 anos atrás a criança apareceu. Foi uma surpresa conseguir fugir de bandidos e sequestradores, tendo apenas por volta de 12 anos. O povo fera é visado por terem boa aparência e às vezes afinidades mágicas especiais. O Sato pergunta se poderia ser como mostrar um futuro terrível, e Rose responde que alguns do povo fera são conhecidos como oráculos do tempo, por verem o futuro, mas são extremamente raros. O Sato desconversa dizendo que era só algo que leu em um livro, não tem nada demais. Rose reporta para o rei sobre a ponte e diz que eles devem ter apenas alguns dias antes da invasão. O rei pede para Sérgio fazer as preparações para anunciar a invasão a todos e que Siglis chame Suzune e Kazuki. Enquanto estão indo ver o porquê do chamado, os dois encontram Célia no caminho e o clima fica um pouquinho estranho. Suzune pergunta se aconteceu algo entre os dois e ele responde que não. O Sato não está conseguindo dormir, pensando se ele pode evitar o futuro que viu com a garotinha, e quando olha para a janela, algumas luzes chamam a atenção dele. Era Kazuki, querendo conversar. Ele conta para o Sato que o rei disse que a guerra contra o Lorde Demônio começará em breve, e embora Suzune pareça ter ficado animada, ele nem consegue dormir por conta disso. Ele conta que tem muito medo da guerra. Suas pernas até congelaram de medo quando viu monstros pela primeira vez. Enfrentar o Lorde Demônio é insuportavelmente assustador, mas as pessoas deste reino têm tanta esperança no garoto que chega a ser doloroso. O Sato de repente diz que Kazuki é um cara bonitão. Ele achava que caras assim nunca se sentiriam inseguros ou com medo de algo. Agora ele vê que é muita pressão as pessoas criarem uma imagem de você. Ele diz para Kazuki que não tem problema colocar os próprios sentimentos em primeiro lugar. Quando Kazuki pergunta como ele se sente, ele responde que vai salvar os que lutarem contra o inimigo. Ele está apavorado, mas foi o que ele decidiu. Mesmo tendo sido arrastado para este mundo de repente, ele passou por muita coisa e teve sorte de conhecer todo tipo de gente. Gente que o aceitou e mostrou um caminho. Ele quer salvar essa gente e Kazuki também é um deles. Afinal, eles são amigos. Parece que a conversa motiva Kazuki, que diz que vai lutar para proteger o Sato e Suzune. Ele também quer proteger seus amigos. O Sato decidiu lutar, então ele não pode se encolher e recuar. Vai enfrentar seus medos. Ele se sente confiante ao lado dos outros dois que foram invocados, e eles vão salvar este mundo. Foi uma ótima conversa para os dois, embora o Sato ache que disse umas coisas vergonhosas. Quando ele está para ir dormir, aparece Suzune, perguntando se é isso que é uma amizade entre homens. Ela acaba confessando que seguiu Kazuki porque estava preocupada, mas parece que deu tudo certo. O Sato diz que não quer que Kazuki tenha que lutar. Quando Suzune pergunta se ele sente a mesma coisa sobre ela, ele responde que sim, mas que ela já decidiu que quer ficar por ali.
Ela concorda e dá boa noite. No dia seguinte, o rei faz o anúncio de que vão interceptar o exército inimigo nas pastagens. 2 anos atrás, eles já expulsaram os inimigos, e agora não vai ser diferente. O exército inimigo pode ter ficado mais forte, mas o reino também está. Além dos heróis invocados, o reino tem o apoio da equipe de resgate. O rei tem certeza que o reino sairá vitorioso e diz que eles partirão no dia seguinte. A batalha será vencida. Kazuki vai ver Celia antes de partir para o campo de batalha. A garota reza pela segurança dele e ele diz que protegerá o reino. Em outro lugar, Ururu finalmente conhece Blurin, mas não parece que o urso está muito afim de receber carinho dela também. Até mesmo o coelho fica ao lado do urso, coitada da Ururu. Orga, ali do lado, está com sua fraqueza de sempre. Ele diz para o Sato que também é a primeira batalha da Ururu. Ela deve estar tentando se distrair. Tonga aparece lá fora dizendo que Rose está chamando o Sato no quarto dela e o garoto fica até arrepiado. Ele achou que seria torturado, mas Rose quer conversar sobre como vai ser no campo de batalha. O plano mudou. Tong e os outros trarão os feridos para trás e eles curarão todos, junto de Orga e Ururu. Ir para a linha de frente logo no começo apenas os tornaria alvos fáceis. Ela também diz que o Sato não deve fazer curas desnecessárias. Se o Sato se aproximar de um soldado que está lutando com um ferimento leve, apenas o atrapalhará. Ele tem que pensar rápido para distinguir inimigos e aliados e decidir quem precisa dele. Por fim, ela entrega uma caixa para ele com o uniforme oficial da equipe de resgate, que foi feito para se destacar no campo de batalha. O garoto põe o uniforme e Rose dá mais um aviso. Ele deve valorizar a própria vida no campo de batalha. Usuários de cura não são imortais. Ele deve proteger a própria vida e não se sacrificar pelos outros. O Sato diz que então vai proteger a todos, inclusive ele mesmo. E Rose, mais uma vez, parece orgulhosa dele. Ele pensa que aquela visão não importa mais. Vai proteger todos. O campo de batalha fica bem longe do reino. Rose explica que os demônios são semi-humanos que têm chifres retorcidos na cabeça. Parecem humanos, mas têm mais força física e mana. Até soldados comuns podem ser difíceis de derrotar. O Sato não se assusta tanto, já que diz que conhece alguém bem monstruosa. Rose parece ter uma memória, e somos levados a 5 anos atrás, quando ela era líder do batalhão dos Cavaleiros do Reino. O rei avisa que houve relato de diversos aparecimentos de demônios, então os mercadores devem ter escoltas ao passar pelas pastagens. Ele pede até que tentem evitar conflitos, por questão da força dos inimigos. Depois da reunião, Siglis pergunta o que Rose acha que os inimigos estão tramando, mas ela não tem ideia. É bom estarem preparados para qualquer coisa. Rose está pensando muito em tudo o que pode acontecer, enquanto vem uma pessoa chamando ela de líder e querendo dizer algo. A pessoa ouviu a reunião secreta e Rose diz que ela não aprendeu nada sobre as regras. É para parar de ser assim. O nome da pessoa é Al e ela parece um pouco ingênua quanto ao exército inimigo. Fala como se o subestimasse. Al é vice-líder dos cavaleiros e Rose diz que vai acompanhar o treinamento deles naquele dia. Quando Rose chega e conta isso para os outros, todos já logo culpam Al, pensando que ela disse algo de errado para Rose. A culpa é toda dela por falar como se o inimigo não fosse nada. Agora o treinamento vai ser árduo. Uma semana depois disso, houveram relatos de aparições sucessivas e organizadas do exército inimigo. Rose é autorizada pelo rei a verificar o que está acontecendo e, se necessário, usar a força. Ela convoca seus soldados e diz que o número de inimigos deve variar entre 10 e 30. A vice-líder diz para não subestimarem o inimigo, e os outros não querem ouvir isso vindo dela, a culpada pelo treinamento infernal da última semana. Rose avisa para Kururu que ele ficará em casa, e para os outros que desta vez ela vai estar na linha de frente junto deles. Todos se animam pensando que podem fazer o que for preciso, já que Rose estará lá na frente curando eles. Estão mesmo muito empolgados com a notícia. No dia seguinte, eles andaram muito pela floresta, mas não encontraram nada até a noite. O plano é explorar uma área perigosa da floresta no dia seguinte. Al sente que é algo no oeste. Os outros concordam com ela e Rose diz para dormirem. Ela vai ser a primeira a cuidar do fogo. Al não consegue dormir e Rose logo percebe. Ela pergunta por que foi escolhida como vice-líder, já que não tem nada de especial comparado aos outros. Como vice-líder, ela só faz trabalhos pequenos de escrever relatórios e enviar solicitações de equipamentos. Rose responde que alguém tem que fazer isso, e Al está fazendo muito bem, o que significa que provavelmente ela poderá ser a líder no futuro. Como Rose se tornará a líder geral, Al será a líder desta unidade. Ela se desespera dizendo que não dá. Rose não pode deixar de ser líder deles.
Al passou a vida na cavalaria sendo conhecida como alguém forte, mas que não ouvia seus superiores. Fazia apenas o que ela mesma achava certo. Até o dia em que conheceu Rose. Ela não conseguia ir contra Rose, e isso a motivou até a treinar para dar uma lição na líder, já que Al não gosta de perder. Al acha muito importante isso, porque Rose continuou desafiando ela até o fim, enquanto todos os outros desistiram. Não só ela, mas os outros da cavalaria devem pensar assim também. Rose não pode deixar de ser a líder. Rose diz para ela deixar disso. É só discurso de quem não quer sair da proteção dos pais. Também diz que escolheu ela como vice-líder porque confia nela. Al é alguém que sempre olha para frente, não importa a situação. Ela tem qualidades que fazem com que os outros a sigam naturalmente. As coisas mudam mesmo e Al tem que encarar isso. Rose vai dormir agora, deu a hora de trocar de turno, e ela manda todos os outros dormirem também. Al não tinha percebido que eles estavam escutando. Todos realmente confiam na vice-líder e ela fica até com vergonha. No dia seguinte, eles verificam que os demônios estão caçando monstros pela floresta. Eles chegam até o local onde os inimigos estão e Rose vai questionar por que eles estão em território humano. O que parece ser o líder deles diz que não gosta desta missão, mas é algo necessário. Rose diz que pode deixar ele ir embora e evitar conflito se quiser, mas ele diz que agora que eles viram tudo, não podem sair dali vivos. Rose deixa o comando com Al, já que ela vai ter que lidar com o líder inimigo. A batalha começa e o líder inimigo usa algo como magia de vento, mas o que impressiona ele é o fato de uma simples humana conseguir acompanhá-lo. Rose parece conseguir acertar um bom golpe, mas o inimigo também é rápido. Ele manipulou o vento para ferir ela durante o golpe. Ela vai deixar tudo ali por conta de seus soldados, já que ela tem que perseguir o líder. Rose é mesmo muito forte, tira árvores do chão como se não fossem nada e arremessa todas no líder inimigo. Quando parece um golpe fatal, ele também revela que é bem forte. Além de não ter tomado nenhum dano aparente, ele usa uma armadura de vento que parece evitar todos os ataques de Rose. Ele achava que as lâminas de vento iriam dar um jeito em Rose, mas o que ele não esperava é que ela tivesse afinidade com magia de cura. O líder revela seu nome, é Nero Ardians. Rose também se apresenta, e ele invoca uma espada dizendo que agora é o fim. Apesar disso, ela está confiante que consegue socar ele antes. Os soldados de Rose lutam bravamente e parecem na vantagem. Enquanto isso, ela pensa que não pode deixar que a espada do inimigo a toque, parece estar com uma maldição. Ela consegue desviar do golpe e acertar um belo soco em Nero. Apesar disso, ela sabe que não foi tão efetivo e manda ele se levantar. Ele pensa que seus soldados estão em um estado lastimável e elogia Rose e os soldados dela, dizendo ser o grupo mais problemático que ele já enfrentou. Ele pensava que venceria fácil os humanos por estarem sem grandes heróis, mas parece que encontrou um problema. Mesmo assim, o senhor deles logo despertará, e os demônios não mais terão que temer os humanos. Isso parece despertar alguma coisa nos demônios. Nero diz que eles devem eliminar os humanos, mesmo que seus corpos virem pó. Mesmo depois de ter sido acertado, o inimigo ainda tem grande força, e isso acaba resultando na primeira baixa do lado dos humanos. As coisas começam a sair do controle, já que os inimigos não se preocupam com suas próprias vidas, querem apenas acabar com todos os humanos, mesmo que sejam levados junto. Rose começa a ficar mais nervosa enquanto Nero ganha mais confiança. Isso leva a uma situação em que ela, num ataque desesperado, acaba sendo gravemente ferida no olho direito. A espada de Nero é um grande problema, já que ela corta a mana, e isso amaldiçoa a ferida que não pode ser curada com recuperação ou magia de cura. Os soldados estão desesperados, e Rose agora tem apenas metade da visão para lutar. Nero diz que as coisas por ali terminaram, e corre para dar o golpe final em Rose. Al se joga na frente e recebe o golpe por Rose, que agora vê todos os soldados que estavam empolgados antes com a ajuda dela, derrotados. Rose pensa ter acreditado demais nos seus próprios poderes e causado a ruína de seu grupo. Nero prepara seu golpe final dizendo que nunca vai esquecer os soldados nem dele nem de Rose, mas é surpreendido. A mulher segura a espada e soca o inimigo tantas vezes a ponto de tomar sua arma. Ela diz que a única coisa que um bastardo pode entender é sobre humilhação e nada mais. Ela consegue até prender o inimigo em uma árvore com a própria arma dele e está enfurecida, quer acabar logo com tudo. De trás da árvore sai a jovem Amira, chamando Nero de mestre. Rose fica impressionada que alguém que usa seus subordinados como peões descartáveis tem um subordinado que tenta salvá-lo, assim como ela teve. Ela até mesmo enxerga Al em Amira e fica sem reação, não consegue impedir a fuga. Ela ouve a voz de Al e corre para tentar curá-la, mas parece que nada vai funcionar. Al começa a dizer que não tem arrependimentos, foi feliz em lutar como subordinada de Rose. Todos os outros devem pensar o mesmo, então é para Rose continuar sendo alguém que eles admiram. Todos os subordinados de Rose se foram, e ela não pôde fazer nada.
De volta ao reino, ela relata que o Lorde Demônio ressuscitará em breve e provavelmente invadirá o reino. Deve ser por isso que caçam monstros. Ela faz para o rei o pedido de ser removida do cargo de comandante e que seu título de cavaleira seja revogado. Esse é o desejo dela. Enquanto ela anda na cidade, duas pessoas reconhecem ela. Eram os pais de um dos soldados. Eles agradecem por ela ter trazido ele de volta para que o vissem mais uma vez. Ele era um delinquente antes, mas começou a sorrir mais quando se tornou subordinado de Rose. Ela volta para o quartel, agora vazio e triste. Um mês depois disso, Siglis vai conversar com Rose. Ela esteve reclusa durante um mês e todos pareciam preocupados com o que ela poderia estar pensando, inclusive o rei que também foi lá. Parece que as feridas da espada demoníaca estão cicatrizando. Era uma maldição temporária. Mesmo assim, ela não faz esforço nenhum para curar seu olho direito. Pensa naquilo como a prova do crime dela, de deixar seu batalhão ser derrotado. É seu castigo para nunca esquecer a perda deles. Ela está confusa sobre o que fazer agora e vingança parece não ser a melhor opção. Ela resolve esfriar a cabeça e pensa que não sabia que era tão fraca. O que seus soldados pensariam se a visse como está agora? De repente, ela tem uma visão de Al dizendo que tudo muda e Rose não poderá seguir em frente se não aceitar isso. Independentemente do que acontece, Rose continua sendo o líder deles. São as mesmas palavras que Rose disse para Al antes. As últimas palavras dela foram para Rose continuar sendo alguém que eles admiram, e Rose vê todos os outros dizendo coisas para motivá-la também, para sair daquela situação. Ela se dá conta que todos sempre olhavam para frente com sorrisos no rosto e se emociona bastante, pensando ser a última vez que ela vai demonstrar fraqueza. Não vai mais vacilar depois disso. Ela vai seguir em frente e ser aquela que eles admiraram. Já sabe o que deve ser feito. Vai criar uma organização que salvará vidas e nenhuma será perdida na batalha que está por vir. Ela começa a pensar em tudo o que precisa e gostaria muito de ter outro usuário de cura que pode correr pelo campo de batalha e destruir as ameaças ao seu redor. Seria alguém capaz de lutar ao seu lado sem morrer. De volta ao presente, ela diz estar feliz por ter encontrado o Sato, e o garoto se assusta com as palavras. Ele é alguém extremamente raro, assim como Rose, que pode continuar treinando além dos seus limites. Em outro lugar, a ponte do exército inimigo finalmente está pronta, e o Cavaleiro Negro é livre para lutar da forma que quiser. Ele mesmo pensa que tudo vai acabar em um instante, já que os inimigos são meros humanos. Amira alerta ele sobre os sequestradores, aqueles que pegam e levam os feridos para curar, mas isso apenas deixa ele mais empolgado para a batalha. O dia da batalha finalmente chega e o Sato acorda antes dos outros, parecendo ansioso. Para surpresa dele, Suzune também já está acordada, e ela está muito empolgada com a armadura que está usando. É uma armadura que dá apoio para sua magia de trovão, e é muito boa para se movimentar. Ela começa a se empolgar demais e falar de coisas fofas. Ela até acha que os cactos que cultivava no outro mundo eram fofos e começa a ficar cada vez mais estranha, se aproximando mais e mais de Sato, e o garoto fica desesperado. Para a sorte dele, Kazuki aparece, dizendo que Siglis está chamando ele e Suzune. O Sato foi salvo bem na hora. Ela não vai pôr as mãos nele, pelo menos por enquanto. Os planos do exército do reino consistem em interceptar o exército inimigo assim que aparecer. Primeiro vão atacar com magia, e depois os soldados devem atacar e abrir caminho até conseguirem a cabeça do comandante inimigo. Suzune está preocupada com Kazuki, e ele diz que ela parece preocupada também, já que estava tentando se distrair com o Sato. Ela admite que está um pouco desconfortável, mas também diz estar animada. Ela diz que o Sato a aceitou como ela é. Depois que eles voltarem da batalha, ela conta os detalhes. Os dois sentem algo. O exército inimigo está se aproximando. É hora de começar com o plano. Todos os magos lançam um ataque conjunto que depois de atingir o inimigo se revela como nada efetivo, porque aquele exército era uma magia ilusória. O exército de verdade está vindo por outro lado. Rose dá as ordens para os que vão para o campo de batalha e diz que Orga e Ururu ficarão ali na barraca perto com a proteção de arco, mas eles devem fugir caso haja uma emergência. Ela e o Sato vão para a linha de frente junto com o progresso da batalha. Até lá, vão ficar ali curando também. Os primeiros feridos chegam muito antes do que imaginavam, e o Sato parece bem nervoso com a situação. A soldado que ele está curando menciona uma cobra enorme. Realmente o exército inimigo trouxe monstros também. O Cavaleiro Negro pensa que humanos são frágeis, e nem tinha necessidade dele estar lá, mas ele é surpreendido por um humano que atravessa sua armadura. O humano não entende nada. Em vez do cavaleiro sangrar, quem está sangrando é ele mesmo. É tudo muito estranho. Antes dele finalizar, o humano é resgatado por um dos chamados pelos demônios de sequestradores, e o cavaleiro está se entretendo com aquilo. A barraca da cura está bem movimentada, e Rose diz que chegou a hora dela e o Sato partirem para a batalha. Eles deixam a barraca e começam a correr.
Rose já foi informada sobre um cavaleiro negro que usa algum tipo de magia perigosa e repassa a informação para o Sato, que logo pensa naquela visão que teve. Rose pergunta se o Sato não consegue matar pessoas e ele responde que não, seu papel é salvar pessoas. Ela ensina uma técnica perfeita para ele que serve para derrubar um inimigo, mas a técnica não é revelada para nós que assistimos. É hora de se separarem, cada um vai para um lado. O Sato se impressiona em como é um campo de batalha e logo que chega faz seu primeiro resgate. Rose também não fica para trás, corre pelo campo carregando soldados feridos. Parece que Suzune está conseguindo lidar bem com os inimigos, ela até pede para os feridos recuarem. O que ela e Kazuki têm que fazer é abrir caminho para chegarem no comandante inimigo. O que eles não imaginavam é que o exército inimigo estaria mais perto do que pensavam. O Cavaleiro Negro se aproxima e eles não sabem quem é. Alguns soldados veem como uma oportunidade e partem direto para cima dele, tentando acabar com tudo imediatamente. O cavaleiro recebe todos os golpes como se não fossem nada, não faz nem mesmo uma expressão de dor ou algo do tipo. O corpo dele se move de forma estranha e logo todos os que atacaram estão desarmados e feridos. Kazuki vai tentar um ataque direto, mas Suzune o impede de acertar tanto. Ela entende o que acontece. A magia do cavaleiro é a de refletir. Todo o dano que é causado na armadura é refletido de volta para quem causou o dano. O Sato tem novamente uma memória da visão enquanto corre pelo campo de batalha. Ele está de joelhos, sem entender o que se passa, e acaba tendo que ser salvo por um soldado que ele curou antes. Ele pergunta se o soldado sabe onde estão os heróis, e ele responde que na linha de frente. O Sato se apressa para chegar lá, onde está acontecendo uma feroz batalha. Suzune diz para Kazuki que eles têm que derrubar o cavaleiro logo, e ela tem um plano. Kazuki ouve o plano e diz que é perigoso demais, mas Suzune quer tentar mesmo assim. Se der errado, o Sato pode curar eles. O cavaleiro fica impaciente e ataca os dois. Suzune bloqueia a visão dele e os dois desferem golpes que logo são refletidos. Parece que ele pode refletir até se não puder ver. Ou não, porque o ataque nas costas não foi refletido. Hora de tentar de novo. Suzune começa a se mover rapidamente usando sua magia, e Kazuki segue o plano tentando bloquear a visão do cavaleiro com sua luz. A garota se aproveita para dar um belo golpe pelas costas e pensa estar dando tudo certo, já que agora o cavaleiro não pode falar e ele sempre fala refletir para ativar a magia. O grande problema é que o cavaleiro estava fingindo tudo. Ele não precisa dizer refletir em voz alta e também não precisa ver ou perceber o dano. É tudo refletido por sua vontade. O Sato está correndo o máximo que pode, mas a cena que ele verá não será nada boa. Suzune pensa em como ficou feliz de ter sido invocada neste mundo e como o Sato era diferente. Ele sabia o que fazer para viver neste mundo e com isso tinha um brilho ofuscante. Ela também ficou muito feliz por o Sato ter aceitado a verdadeira Suzune, a deste mundo. Para ela, se os três estivessem juntos, tudo daria sempre certo, mas parece que não é bem assim. O Cavaleiro Negro pensa em finalizar os caídos, mas o Sato chega e acerta um baita soco nele. Logo depois, enquanto ele está curando os dois, o Cavaleiro Negro se levanta dizendo que doeu, e parece que ele é na verdade uma mulher, que agora está enfurecida e vindo para cima. O Sato faz todo o possível para carregar os dois para algum local seguro, mas tem que parar. Suzune diz que tem que contar uma coisa, o ataque de Sato foi efetivo na cavaleira. Ele acertou um belo soco e não foi refletido, apenas machucou ela. A cavaleira está enfurecida e só quer saber de dar o troco. O Sato vê que não tem escapatória e resolve que vai enfrentar o desafio. Ele consegue desviar de todos os ataques enquanto atinge a armadura e a cavaleira parece ficar sem entender o que está acontecendo. O Sato prepara mais um golpe e outra vez consegue acertar sem ser refletido. Enquanto ele está lutando, Kazuki recupera a consciência para ver que a cavaleira está atacando sem parar. Um ataque dela até atravessa a luva de Sato, mas parece que não acontece nada demais. Aparentemente, a habilidade de refletir não funciona contra o Sato. Os outros dois ficam pensando e acham que talvez a magia de cura seja a fraqueza da Cavaleira Negra. Pode ser isso mesmo, já que o Sato consegue acertar golpes com seus punhos envolvidos em magia de cura. A cavaleira recebe puramente a força dos punhos, não deixa nenhuma ferida, mas deve doer muito. A cavaleira que se gabava de não poder ser machucada por ninguém, agora está sem entender nada e muito furiosa. Ela até usa algum tipo de magia que cria uma aura, parecendo que ela ficou mais forte. O Sato diz para os dois não se preocuparem, que ele pretende acabar com tudo agora mesmo. Ele parte para cima e acontece um choque entre os golpes, que no fim é vencido pelo lado de Sato, que acerta um soco em cheio no estômago da cavaleira, fazendo com que toda a armadura dela suma na hora. Parece que o Sato conseguiu resolver toda a situação, já que com a derrota da Cavaleira Negra, o exército inimigo bateu todo em retirada. Suzune elogia bastante o Sato, mas o que ela quer saber mesmo é que tipo de soco ele usou para derrotar a Cavaleira.
Ele diz que não é nada demais, é um soco imbuído com magia de cura. Foi isso que Rose ensinou para ele. Um soco assim não vai matar o oponente, apenas desacordá-lo. Apesar de não causar ferimentos, causa muita dor. Suzune agradece pelo que ele fez e ele diz que só fez o óbvio, são seus amigos. Kazuki aparece para avisar que a cobra monstro chegou na linha de frente, é o próximo oponente. Antes de o Sato poder sair dali, Rose aparece exigindo explicações. Ela não imaginava que o Sato tinha ajudado tanto e diz que agora eles devem voltar para o acampamento. A situação da guerra está bem mais favorável para eles, então não precisam mais ficar correndo pelo campo de batalha. O Sato vai avisar os outros dois que vai voltar e diz para eles voltarem em segurança, e depois sai com Rose, que diz que ele fez um bom trabalho em se manter vivo, mas ele não ouve. Amira parece não acreditar que a Cavaleira Negra foi capturada. Ela até acha que foi Rose quando dizem que foi alguém da equipe de resgate, mas dizem que não. Ela resolve bater em retirada, já que ela mesma não pode sair dali para batalhar. É melhor saírem agora. Os grandes heróis vão enfrentar o monstro, e o Sato está de volta ao acampamento curando todos que pode. Uma grande luz mágica aparece. Foram os heróis que derrotaram a cobra gigante. Mais uma vitória para o exército do reino. Rose aparece para dizer que tudo parece resolvido. O exército inimigo está se retirando. Agora eles devem evitar baixas e se prepararem para o próximo ataque, que muito provavelmente virá. Rose diz que a batalha foi vencida graças ao Sato, que conseguiu salvar os heróis. Não foi ela, nem Siglis, foi o Sato. Sem ele ali, eles poderiam até ser o lado perdedor. Ele fez um belo trabalho, como um verdadeiro membro da equipe de resgate. O garoto pensa em tudo o que aconteceu para chegar até ali e começa a chorar sem nem entender por quê. Ele diz que o campo de batalha foi muito assustador, mas que ele está feliz por ter conhecido Rose e ter ajudado as pessoas. Rose pensa em seus companheiros perdidos e diz que o Sato fez um bom trabalho em voltar vivo. Desta vez ele ouve, mas desmaia pelo tanto de esforço que fez. Está sem mana e resistência. O Sato conta para Blurin que foi bem complicado. Assim que chegou da batalha, ele teve que ir para o castelo porque receberia uma recompensa do rei, mas ele nunca ficou na frente de tanta gente, então ficou muito nervoso. Ele nunca ganhou um prêmio antes em seu mundo anterior. Gomu aparece para avisar que alguém do castelo veio e quer que o Sato vá lá de novo. Ele também diz para o Sato ter cuidado ao atravessar a cidade, e o garoto não entende por quê. Logo em seguida está explicado. Agora ele é meio que famoso por lá. Ele ganhou até frutas, e o guarda-arco agradece ele pelo que ele fez. O Sato diz que não é nada. Os guardas também salvaram ele várias vezes. O menino é humilde. Dentro do castelo, o rei pede desculpas por chamar o Sato de volta tão cedo, mas precisam de algo. Siglis pede ajuda para interrogar a Cavaleira Negra que o Sato capturou. Ela não parece muito leal ao Lorde Demônio e até respondeu de bom grado as perguntas, mas eles não conseguem as informações essenciais dela, como a linhagem mágica dos comandantes e seus poderes. Ela só cooperaria com eles se trouxessem o Sato. Suzune resolve ir junto para a interrogação, nem que seja para servir como escudo. Siglis explica que a afinidade da Cavaleira é magia das trevas, que é anulada por magia de cura. Ou seja, ela não recebia a cura junto durante os golpes. O Sato se preocupa muito com isso e pergunta se ela recebeu tratamento. A verdade é que não. Ela se cobriu com a armadura logo após recuperar a consciência. Ele fica preocupado achando que ela está gravemente ferida. Ela responde que está, mas tudo bem. Nem ela sabe muito o motivo de querer ver o Sato. Talvez queria ver quem a deixou em um estado tão lamentável. Ele pede para entrar na cela, precisa ajudá-la. Ele pede a mão dela e ela acha que ele vai fazer algo ruim, mas ele só quer curá-la. Diz até para ficar quieta e deixar que ele cure. Ela segura a mão dele e sente ser quente. Quando termina, ela ainda quer ficar assim mais um pouco. Ela nunca sentiu algo assim e se emociona. Depois disso, o Sato vai ter um treinamento pessoal com Rose. Ela quer ensinar coisas para que ele esteja preparado para o próximo ataque. Ele quer aumentar o nível de sua magia de cura, mas isso leva tempo. É impossível agora. A resistência e o corpo físico dele já estão em um nível aceitável, então Rose pensa em fazer outra coisa, bater nele. Ela vai usar muita velocidade, então é melhor ele desviar. Se ele for atacado por algo que amaldiçoe o ferimento, não vai conseguir se curar, então é melhor ele aprender a esquivar e não depender só da magia. Rose quer que ele não defenda, mas sim desvie, só que parece que não vai ser tão fácil. Depois do soco, o Sato acorda pensando que era um sonho, mas logo vê que Rose está ali mesmo, dizendo que pegou leve antes. Depois, ele está contando para a Cavaleira que por 3 dias o treinamento foi só isso. Sempre que ele se adaptava ao treinamento, ela aumentava a velocidade. A Cavaleira não entende o que ele quer ali, e ele diz que está de folga, então veio ver como ela está. Ela não sabe o que vai ser dela a partir de agora. O Rei Lloyd chamou Rose para pedir 2 coisas, e o Sato caminha pelo castelo até ter sua atenção chamada pelo treinamento de Kazuki.
O Sato fica até indignado com uma pessoa admirando o treinamento de Kazuki, enquanto outra acaba com ele no dele. Parece que Suzune já disse para os outros que o Sato conseguiu paz com a Cavaleira Negra. Célia diz que o rei está muito grato porque conseguiram as informações que queriam com a Cavaleira e ele confia cada vez mais em o Sato. Dá para perceber que Kazuki escondeu da princesa que a Cavaleira Negra quase acabou com ele no campo de batalha, e o Sato pensa o que será da Cavaleira agora. Falando na Cavaleira, ela está muito confusa, e quando pensa que o Sato veio novamente para vê-la, quem aparece é Rose, dizendo que o rei deu 2 escolhas para ela. A primeira é passar a vida toda dentro da cela. A segunda é que Rose aplique um corretivo nela e ela se torne uma demônia correta. O rei não gosta de executar prisioneiros de guerra, nem mesmo os mais problemáticos. Rose entende o problema que seria, pela sede de vingança, e coloca um colar na Cavaleira que funciona para selar mana. Rose mesmo decide que vai escolher. Ela vai tornar a Cavaleira uma demônia correta e a Cavaleira fica desesperada, mais uma com medo da capitã. O Sato está correndo com Blurin para o urso emagrecer, e logo é surpreendido por Rose carregando a Cavaleira. Ele pergunta o que está acontecendo e Rose diz que ela vai aprender a ser empregada da equipe de resgate. A magia dela foi selada e Rose vai supervisionar o treinamento, assim como fez com o Sato. A Cavaleira acorda e o Sato só consegue dizer meus pêsames. À noite, o Sato vem dizer que depois de um tempo reclamando, a Cavaleira se acalmou e agora deve estar dormindo. Rose diz que depois que começar a treinar, a Cavaleira vai entender a situação, e também diz que conversou com o rei um assunto que envolve o Sato. O rei quer enviar representantes para outras nações para entregar cartas esperando formar alianças, e os escolhidos para isso foram Suzune, Kazuki e o Sato. O garoto questiona o porquê dele ser parte disso, mas Rose diz que concorda com isso. No outro dia, ele vai na cidade um pouco e percebe que agora tem admiradores. Suzune aparece por ali também, e o Sato vê a Mako de longe e começa a correr porque quer falar com ela. Ela do nada pede para o Sato salvar a mãe dela. Suzune acha a menina muito fofa e só quer saber de apertá-la, mas a situação por ali parece bem séria para isso. A Mako se apresenta, dizendo ser uma raposa do povo fera, e ela quer conversar num local mais reservado. A Cavaleira Negra está treinando e parece bem complicado, quase como o Sato mesmo no começo. Rose também não dá folga, assim como era para o garoto. Voltando a ele, a Mako diz saber quem é Suzune e quem é ele também, além de sua magia de cura. Ele já pergunta para ela por que ela mostrou aquela visão, e ela responde que teve que mostrar, do contrário, o reino cairia. Ela tem mesmo magia que permite ver o futuro, e não pode perder o Sato agora que o encontrou. Ela deixou o território do povo fera, que é bem longe, apenas para encontrar um usuário de cura e salvar sua mãe. Só humanos podem nascer com magia de cura, por isso ela veio para o reino. Ela não podia pedir ajuda para Orga ou Ururu, porque eles não lutam, e também já teve uma visão de Rose recusando ajudá-la. Quando ela viu o Sato, sentiu que ele seria alguém que a ajudaria, e agora pede para que ele vá ao território do povo fera e salve a mãe dela. Apesar de ser um pedido difícil, o Sato diz que talvez ele consiga, já que vai ter a jornada para entregar as cartas. Talvez ele possa passar pelo território do povo fera durante a viagem. Ele vai pedir ao rei, mas primeiro precisa verificar com a capitã Rose. Rose de cara diz que se a garotinha é mesmo um oráculo do tempo, ela vai ter que avisar o rei sobre isso. Se um deles está no reino, isso pode causar uma guerra com o povo fera. Mesmo assim, nas circunstâncias atuais, pode dar certo o Sato visitar o território deles. O Sato volta e parece que a Mako já entende que vai demorar um pouco, mas ele diz que o rei com certeza vai pensar em algo. A garotinha agradece antes de partir e o Sato agradece de volta. A Cavaleira Negra está meio intimidada até aparecer o Sato dizendo que ela deve comer para não passar mal no dia seguinte. Ela preferiria ser jogada de volta na prisão do que continuar ali. E o Sato diz que comprou algo para ela, um diário. Ela deve anotar o que faz todos os dias e como se sente a respeito. Isso torna as coisas um pouco mais fáceis. Ela fica um pouco envergonhada e resolve comer também. Ela, assim como o Sato, resolveu usar o diário. Os treinos não são nada fáceis, apenas correr e correr. O Sato não se cansa e ela acha que ele é um humano que não é humano. No 10º dia, ela ouve um barulho e resolve verificar o que é. Ela se espanta ao ver que é Rose com o novo treinamento de Sato. Parece que ele ainda não consegue desviar dos golpes dela, e os dois discutem um pouco, mas se entendem. Rose é muito rápida, e quando o Sato consegue desviar, ele se alegra e distraído leva outro golpe. Mesmo assim, a felicidade é tanta por desviar de um que ele nem sente. Rose diz que ele se saiu bem, pode voltar ao treinamento de sempre e a Cavaleira deve treinar sobre as instruções dele. Ele fala que Rose é um verdadeiro monstro, e ela acha que o Sato também já é quase um. Ele acha um pouco tarde para isso, mas resolve perguntar o nome dela. Agora sabemos, o nome da Cavaleira é Felm.
Blurin aparece e o Sato já nem liga mais. Ela fica até um tanto irritada, achando que ele ia chamar ela pelo nome. Ela começa a correr em disparada e mais tarde vemos no que deu. O Sato conta que ela desmaiou e ele teve que curá-la. Os outros perguntam o que o Sato fez com ela e ele diz que estavam correndo normalmente. Eles dizem que o normal de Sato não é o normal dos humanos e ele responde que ainda é mais humano que a capitã. Parece que não foi uma coisa muito boa para se dizer na mesa. Uma colher voa na hora e todos logo dão um jeito de aliviar o clima. Depois, Felmy parece com fome e enquanto anda por aí, ouve Rose falando da jornada de Usato para entregar as cartas. No dia seguinte, ela desaparece com uma mochila. A Mako está pela primeira vez no castelo. Ela e Usato vão ver o rei. Ele agradece a garotinha por ter salvado o reino e diz que planejaram o roteiro de viagem de Usato pensando em seu pedido. A entrega final dele vai ser num lugar que fica ao lado do território do povo fera. Assim ele pode aproveitar para ir lá com a Mako. O Elshi irá passar todos os detalhes. A primeira parte da viagem será com ela, Suzune e Kazuki, mas o resto vai ser apenas o Sato e a Mako, com alguns poucos cavaleiros assistentes. Ele pode até indicar alguns. O Sato resolve pedir para Aruko, e embora proteger o castelo seja extremamente importante para o cavaleiro, ele aceita o pedido de bom grado. O segundo indicado parece que vai ser Blurin. Felmy está correndo o máximo que pode, e quem aparece é Rose, dizendo que não pensava que ela fosse resolver fugir de lá. Rose sabe que ela ouviu sobre as cartas e suspeitou que ela fosse contar ao Lorde Demônio, mas ela ainda está tão perto da base. Felmy pergunta se ela não está preocupada com o Sato viajando para longe, e Rose responde que não tem com o que se preocupar. Parece que Felmy é quem estava preocupada e iria tentar seguir ele. Ela inventa uma desculpa e Rose diz que vai levá-la até aquele lugar, mas primeiro vão voltar para a base. O Sato não acredita que ela tentou escapar, e ela diz que não é justo que só ele escape dali sozinho. Ela faz uma certa birra e vai embora. Rose chega dizendo que precisa ensinar algo. Se alguém falar que a magia de cura é mais fraca que as outras, o Sato pode socar a pessoa. Dar uma surra em alguém vai ensinar a não julgar. Não parece o melhor ensinamento, mas ela continua dizendo que tem certeza que ele vai ser afetado de alguma forma pela jornada que vai fazer, e que ela tem grandes expectativas nele. Ele fica até emocionado, admira Rose como sua mestra e realmente confia nela. Todos se preparam para partir e Rose está levando Felmy para algum lugar que talvez faça parte do treinamento. Uma nova aventura vai começar e é assim que termina a primeira temporada.